Caríssimas e caríssimos antigos alunos, dirigentes, protagonistas das lutas académicas e estudantis, associativas e também atuais estudantes. Eu tinha preparado um discurso, mas fiz questão de assistir a toda a sessão, porque sabia que ia ser um momento único, e a vida é feita destes momentos únicos. Eu sei que se encontram umas centenas, chegaram a ser 400, protagonistas de 62, periodicamente, para evocarem esse tempo. Mas hoje o encontro é mais vasto, Começou por um documentário, e esse documentário, completado pelos testemunhos na primeira pessoa, notáveis todos eles, anteriores a 62, de 62 e posteriores a 62, permitem distinguir vários períodos nas lutas estudantis desde 1926, isto é, desde o início da ditadura. Há uma primeira fase, anos 20 e anos 30, que é herdeira do fim da Primeira República e da transição para novas forças políticas, o Partido Comunista Português, desde 21, mas que tem a ver com a luta contra a sedimentação e consolidação da ditadura. E, portanto, há elementos do passado, republicanos, liberais, de outras orientações, para além do peso que progressivamente o Partido Comunista Português vai assumir, menos do que no meio laboral, anarquistas ou anarcossindicalistas, há menos no movimento estudantil, mas o que há é uma simultaneidade das atuações estudantis com golpes militares frustrados e com movimentações políticas que têm o objetivo de não deixar institucionalizar a ditadura. Muda isso nos anos 40, final dos anos 30 e nos anos 40. Aí a luta estudantil tem a ver com a luta política global, já. Tem a ver com o saneamento de professores, por razões políticas, em várias escolas universitárias, tem a ver com afrontamentos entre estudantes que traduzem o clima da guerra e o pós-guerra, o imediato pós-guerra, tem a ver com o MUD, tem a ver com o papel fundamental do Partido Comunista Português. É nesse quadro, por exemplo, que nós encontramos Mário Soares, envolvido em lutas estudantis, quer em letras, quer em direito, mas num quadro que é um quadro amplo, que abarca muitos outros militantes estudantis, mas com um contexto político muito claro, muito vasto, que ultrapassa apenas a problemática académica ou universitária. Depois, como muito bem evocou o engenheiro João Cravinho, há os anos 50. E os anos 50, que representam o fim da ditadura, o começo do fim da ditadura, que teria sido mais acelerado, não fora depois a guerra colonial, é marcado pelo processo anterior ao 40.900 e pelo o Decreto-Lei 40.900. Mas, como recordou o engenheiro João Cravinho, antes desse Decreto-Lei há uma tentativa de quase que integrar na mocidade portuguesa as atividades desportivas universitárias, terminando com uma autonomia fortíssima que existia e que era assumida naturalmente pelos estudantes. É uma última tentativa, na sequência de um congresso da Universidade Portuguesa de 1956, de tentar aquilo que nunca tinha sido possível. A ditadura nunca conseguiu, por um lado, integrar a ação católica na mocidade portuguesa,
foi a principal resistência do Cardeal Patriarca de Lisboa ao seu antigo colega de Coimbra, e nunca conseguiu integrar as atividades estudantis universitárias na disciplina rígida que caracterizava os graus de ensino imediatamente anteriores. O Decreto-Lei 40.900 é uma viragem, e aqui foi apontado, e muito bem, é uma viragem não perceptível na altura, mas muito significativa na política portuguesa em geral e, sobretudo, na atuação estudantil e associativa a nível universitário. O meu pai era subsecretário de Estado da Educação Nacional, mas quem tinha o pelouro da universidade era o ministro, por sinal, um ministro teoricamente dos mais abertos do governo, Francisco Leite Pinto. Tinha sido leitor na Sorbona, era um estrangeirado, noutros domínios como a ciência era mais aberto, e, no entanto, de uma forma muito absurda, o Decreto-Lei 40.900 vai contra a corrente do tempo e contra a vitória estudantil nos anos imediatamente anteriores. Gera-se a tal unidade, muito importante, e que é uma unidade que atravessa o próprio regime. Isso explica que, para além do mérito dos estudantes que chegaram aos deputados da chamada Assembleia Nacional, tenha havido monárquicos como Braga da Cruz a atacarem o Decreto-Lei 40.900. Isto é, colegas do próprio Salazar de Coimbra, que com argumentos ligados à autonomia da universidade, portanto argumentos que não tinham nada a ver diretamente com a problemática que seria a problemática do futuro, há uma confluência, criam um problema dentro da ditadura. E como foi recordado, coisa muito rara, Salazar, só aconteceu uma coisa parecida com o 2005, um diploma mais tarde, Salazar é levado a intervir a posteriori, recuar e suspender. E eu entendo que é bem vista a análise segundo a qual, para além de fragmentar o regime, haver aqui um primeiro passo para uma unidade estudantil a propósito de uma luta em 1957, que durou de 57 até 58. Depois há a vitória não homologada, chamamos assim, de Humberto Delgado nas eleições de 1958, e entra-se na terceira fase, que hoje é celebrada, e em que 62 foi de facto um salto qualitativo fundamental. Eu tinha 13 anos, estava no terceiro ano do liceu, e tenho a exata noção do peso que teve no ensino liceal, e presumo também no ensino então chamado classicamente técnico ou profissional, o que se passou na Universidade de Lisboa. E que, como já disse também o engenheiro João Cravinho, leva ao fim do que restava de separação entre a ação católica a nível universitário e o movimento associativo. Os principais dirigentes da JUC integraram a luta estudantil. Vengróvios é o exemplo paradigmático, mas outros seguiriam essa linha, Miguel Ronteles, por exemplo, só para dar o exemplo de alguns responsáveis, João Menor da Costa e vários outros, que verdadeiramente marcam uma unidade e um frentismo muito amplo em 1962. E nesse sentido, 1962 e a celebração dos 60 anos cabem perfeitamente nos 50 anos do 25 de Abril. São fundamentais. Todas as lutas anteriores são fundamentais. Em rigor, o ter-se mantido uma tradição liberal vinda do século XIX e da Primeira República, ter havido movimentos políticos anteriores, tudo isso é importante como antecedente do 25 de Abril, mas com um antecedente próximo em termos estudantis,
Estes marcos são fundamentais. E são tão fundamentais que depois tudo o que ocorre a seguir, por exemplo, na Universidade de Lisboa, há uma mini-crise em 65, a propósito do reitor Paulo Cunha. Há em 1968 afloramentos pontuais, também na Universidade de Lisboa, representando a entrada em força de uma corrente maoísta que subiria em algumas escolas, nomeadamente Direito, até ser liderante para alturas do 25 de Abril, disputando com o Partido Comunista Português o peso inquestionável que tinha o movimento associativo. Há depois um momento singular, único, de 1969, e que aqui foi evocado pelo seu protagonista cimeiro e mais visível, no que implicou para toda a Universidade Portuguesa. Na altura, eu era aluno já da universidade, os confrontos na minha escola eram confrontos, sobretudo já com correntes maoístas, e portanto havia o Partido Comunista Português a perder peso, progressivamente, ainda ganhando as direções, mas perdendo peso. Havia uma corrente liberal que se afirmava mais nas delegações de curso e subia ao maoísmo, mas em 69, de facto, parte de Coimbra, aquilo que foi aqui evocado, se junta ao que se passava no Porto e muda muito o sentido do que se estava a passar em Lisboa, nas duas universidades. Mas eu acompanhei mais de perto na Universidade de Lisboa. E depois, há um crescendo. Esteve aqui há pouco e virá encerrar logo o Presidente da Assembleia da República, que foi líder estudantil na sua escola, já nos anos 70, na sequência do processo que, entretanto, se tornou imparável e culminou em confrontos sistemáticos, contínuos, permanentes, nos anos 70. Mas, como foi aqui lembrado, começa em 62, melhor, em 64, a questão da punição dos estudantes na sequência da crise de 62 e as mobilizações militares para a África, mas acentuam-se em 69. E esse acentuar tem uma importância fundamental, que é o do papel dos milicianos, depois, mais tarde, no movimento das Forças Armadas, movimento dos capitais. Junta-se à contestação própria da carreira um papel crescente, doutrinador e mobilizador complementar daqueles que muitos deles eram estudantes universitários, punidos e mobilizados de forma crescente entre o final dos anos 60 e os anos 70. Não deixa de ser uma ironia do destino verificarmos que, assim como eu referi que Mário Soares teve um papel mais político do que estudantil, mas também 20 anos antes de Jorge Sampaio, o documentário ser um documentário, a propósito da crise de 62, que chama a colação, entre outros protagonistas, ali surge também Medeiros Ferreira, ali surge também, e já falarei disso, Eurico Figueiredo, ali surgem outros protagonistas aqui presentes e testemunhantes, mas Jorge Sampaio, de facto, o que há de razão de ser para o relevo que o documentário lhe dá, além do tribuno que era e do papel na ria que teve, é de facto ele ter mantido para o resto da vida a lógica da liderança estudantil de 1962. E isso é singular. É singular. Alguém que, a partir de 62, mantém, alargando naturalmente o grupo daqueles que o acompanham, mas uma lógica que arranca dessa data e que vai até ao fim da sua vida.
vai certamente até à sua presidência da República, vai até ao fim da sua vida. É muito impressionante isso, porque não é vulgar que quem inicia as lutas estudantis num determinado contexto, por vicissitudes profissionais, por afastamento dos companheiros de luta, até por mudanças de percurso, se não afaste daquilo que é muito claro no momento da sua existência. Isso explica talvez porque é que quando se tratou do funeral de Estado de Jorge Sampaio tenha havido uma hesitação na própria família sobre o local escolhido para a realização das cerimónias. Depois da hesitação entre o funeral privado e o funeral de Estado, e uma hipótese equacionada foi precisamente a reitoria da Universidade. E o grande argumentado pela família, e que tinha lógica, mas representaria um desvio complicado para o futuro em termos de funerais de Estado, era o seguinte: é que ela considerando que isso era o sentimento do próprio Presidente Sampaio, que o ponto crucial da sua vida, a viragem da sua vida, tinha sido verdadeiramente a crise de 62. Que a melhor homenagem a todo o seu percurso cívico devia centrar-se aqui na reitoria, aqui na Alameda da Universidade. Se depois não teve vencimento, menos por razões lógicas do que por razões de paralelo para o futuro, mas explica porque é que faz sentido que se associe, como associa o documentário, a Jorge Sampaio, aquilo que é o retrato de um momento fundamental de construção à distância do 25 de Abril. Dito isto, só mais duas notas importantes. A primeira é de que perpassou em todas as intervenções a ideia de que é fundamental que esta luta do passado se projete no futuro. Estão aqui presentes os dirigentes associativos de hoje. A construção democrática é uma realidade nunca acabada e relativamente à qual não pode haver facilitismos, porque os desafios surgem, e agora surgem de forma crescente, por várias formas, de várias maneiras. As xenofobias, os racismos, os populismos, os apelos autoritários, um revivalismo que tenta recriar a história fazendo dela o que ela não foi. São várias as modalidades, mas há outros desafios que não são menos importantes. Desde logo, no quadro da vivência universitária ou académica em geral, aqui recordados pelo reitor, os desafios dos meios necessários para o cumprimento das funções pelas universidades e pelas instituições em geral do ensino superior e o papel da educação como um todo, os problemas de alojamento dos estudantes, os problemas de saída profissional, os problemas não apenas curriculares, mas de fazer face aos novos reptos científicos e tecnológicos, económicos e sociais, e depois o contexto geral da sociedade. E por isso eu considero que é tão importante que a exposição corra o país, que o documentário chegue o mais longe possível, porque quem não conhece não percebe. E a falta de memória é terrível no presente e é gravíssima no futuro. E portanto aí o vosso contributo e o contributo de todos os outros que continuaram essa luta até 74 e daqueles que pegaram no testemunho e no quadro universitário ou estudantil em geral, prosseguiram o mesmo caminho através de outras sendas, é projetar para o futuro.
É fazer, eu disse isso ontem, destas celebrações não tanto um mero revivalismo, não tanto uma mera nostalgia ou uma saudade que se compreende de tempos em que se tinha outra idade e se tinha outra capacidade de olhar para o futuro, mas mais do que isso, uma recriação permanente da liberdade e da democracia e o seu aprofundamento, com aquele poder crítico que só as democracias permitem, porque as ditaduras não permitem. Também isso deve valer para uma evocação como a de hoje. E termino falando de um dos grandes protagonistas de 62. Quando a certa altura eu me perguntei, e falando com o Pedro, com o seu comissário, me perguntei, não sendo possível abarcar todas e todos os que foram protagonistas, e tendo de escolher um protagonista, qual seria o protagonista que mereceria simbolicamente representar todos os demais? O Presidente Jorge Sampaio não está connosco hoje e representou, e muito bem, essa crise. Descobrimos, aliás, no documentário que o Presidente Cavaco Silva também esteve cumprindo a sua missão cívica, integrando aqueles que aderiram em massa à crise de 62, vantagens da memória e da redescoberta de uma memória desconhecida, mas todos se orientaram para um nome, chamado Eurico Figueiredo. E todos disseram, ele já foi devidamente homenageado pelo seu camarada de luta, Jorge Sampaio, uns anos atrás, com a Ordem da Liberdade, mas havendo que simbolizar uma geração num determinado contexto, neste caso a Universidade de Lisboa, numa luta fundamental para o 25 de Abril, pareceu justo e parece justo e é justo que seja esse símbolo Eurico Figueiredo. E depois colocava-se a questão de saber como, porque a sua luta pela liberdade estava devidamente galardoada. A minha imaginação estava muito limitada e, portanto, escolhi a fórmula de, tendo sido a luta pela liberdade no quadro da universidade, no quadro da luta estudantil, e embora a luta fosse muito para além da mera reivindicação por uma educação mais livre e mais democrática, acabei por optar por aquilo que lhe vou entregar, que são as insígnias da Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública, porque ele, à sua maneira, contribuiu para a liberdade e com ele toda uma geração, a liberdade através da luta na educação, que é sempre um penhor de futuro. E são essas insígnias que lhe passo a entregar.